Eu entendo que a nossa capacidade de realizar diagnósticos sobre o setor, ela é impressionante. Todos nós somos capazes de elencar toda a problemática, o atraso que nós vivemos em relação aos sistemas mais evoluídos no restante do mundo, e que o sistema ferroviário, ele, sem dúvida, pode ser a resposta que todos nós procuramos para a maioria desses problemas de densidade, de necessidade de mobilidade urbana, regional, e, falando em termos de carga, a diminuição do custo Brasil, que tem sido sempre foco de reais reclamações, justificadas reclamações. Bem, eu queria propor, a partir daqui, sempre uma discussão um pouco mais qualificada, a partir da nossa capacidade geral de fazermos diagnósticos, as contribuições que são necessárias e que devem estar presentes no momento histórico que nós estamos vivendo. Já foi apontado aqui, eu preciso ressaltar, que nós, de fato, estamos numa janela de oportunidade que pode vir a ser um momento definidor de se nós vamos ir para um outro patamar ou se nós vamos fazer mais do mesmo por mais 40 anos. Então, de fato, essa é a ocasião em que nós esperamos contar com as experiências todas, a reunião desses diagnósticos todos, e nós colocarmos na mesa para discussão as alternativas que estão colocadas. Acho que tem alguns pontos que vão nos ajudar nesse momento, que são, em primeiro lugar, a experiência vivida das concessões que estão aí. Em segundo lugar, a pluralidade que deve estar presente nessa discussão. O que eu quero dizer com isso? Já há uma diretriz de governo no sentido de que nós façamos diálogo com todos os envolvidos, todos os interessados no setor. E aí, evidentemente, os operadores, os potenciais investidores, a academia, a sociedade, o meio político e também os usuários. Não é possível fazer uma discussão do tamanho que precisa ser feita se nós não levarmos em conta todos esses agentes que devem estar presentes. Também precisamos trazer para a discussão aspectos técnicos e aspectos de regulação. Então, precisamos ir para um outro patamar, sim, mas ele só será possível se nós tivermos a pluralidade dessa discussão e nós tivermos elementos objetivos que nos permitam chegar lá. Se nós não avançarmos em questões técnicas de certificação, de sinalização, e aí, certificação, que é um item que eu gostaria de explorar um pouco mais, desde projeto, implantação, operação, equipamentos, tudo que envolve um sistema que deve ser, em primeiro lugar, qualificado e, em segundo lugar, com diversos operadores. Então, para nós que temos feito os estudos que vão subsidiar algumas decisões de governo, se nós tivermos sabedoria, tivermos capacidade de fazer o movimento necessário, nós vamos, muito provavelmente, ter um sistema mais evoluído que nos dará as respostas. Se nós não tivermos essas qualidades reunidas aqui, nós, mais uma vez, perderemos a oportunidade, estaremos, de alguma maneira, nos condenando a mais um longo período Se nós não tivermos sucesso neste momento, nós, mais uma vez, nos condenaremos por uma incompetência absoluta a um grande período longe das melhores práticas nacionais. Então, o que está se avizinhando nesse momento é uma necessidade de uma discussão bastante evoluída. Acho que fóruns como esse são essenciais nessa discussão. A visão que eu trago aqui, no que me compete, em termos de governo, é que a encomenda para a IPL está feita, em termos de plano de logística, que deve envolver todos esses ingredientes que foram apontados e que, pela primeira vez, acho que nós estamos conseguindo fazer. Pela primeira vez, nós temos um estudo de logística nacional que envolve todas as modalidades, né? Ferrovia, rodovia, hidrovia, dutovia e, eventualmente, até aerovia, mas
num conceito de logística, não apenas um conceito de custo de frete ponto a ponto, porque um dos itens que nós nos deparamos é o quanto determinado modal perde de competitividade pelas questões de transbordo e armazenagem. Então, o PNL, ele apresenta, e nós temos agora uma agenda de divulgação ao longo do mês de outubro, e colocaremos isso em consulta pública, até podermos formatar o seu formato final. Nós estudamos, sim, todos esses modais, estudamos os portos e todos os gargalos que envolvem um sistema dessa magnitude. Temos várias propostas de hierarquização de investimentos, quantificados, e vamos ofertar para que a sociedade, o meio político, enfim, os operadores possam se manifestar e validar os primeiros resultados. A ideia é que tenhamos uma plataforma que ela seja abrangente e, ao mesmo tempo, permanente, de maneira que nós divulguemos os resultados do momento, projetando um novo cenário para 2025, no primeiro momento, podendo ir até 2035, mas que a cada ano esse estudo seja atualizado frente aos investimentos que nós conseguimos fazer e frente às demandas que vão sendo projetadas para o período seguinte, de maneira que a gente possa, ao contrário do que nós temos assistido nos últimos tempos, em que os gargalos vêm, em que pese os esforços todos, né, os gargalos vêm aumentando, mas que nós possamos, a partir deste divisor de águas, vislumbrar cenários em que, a cada momento, os gargalos estejam muito diminuídos e as possibilidades de atendimento das nossas necessidades estejam sempre mais ampliadas. O que eu posso divulgar é que, de fato, o nosso estudo ele tem esta abrangência e que nós entendemos que isso seja a melhor contribuição que uma área técnica de governo possa dar, na medida em que tenhamos justificativas técnicas, em primeiro lugar, e possamos ofertar ao tomador de decisão todas as informações que permitam ele tomar a boa decisão. Por outro lado, cada vez que, por motivos não republicanos, nós tenhamos uma espécie de perversão das prioridades, que seja muito difícil para esse agente, de fato, ter sucesso em implementar um empreendimento que não faça sentido do ponto de vista técnico, econômico, social e ambiental. Então, acho que essa é uma visão que cabe a gente colocar aqui no primeiro momento, já instigando a todos os senhores que deem atenção para isso que nós vamos divulgar agora nos próximos dias e exerçam legitimamente a sua capacidade de crítica e contribuam para que nós tenhamos um plano de logística perene, né, nos moldes daqueles planos que as melhores experiências internacionais já aplicaram. Acho que essa é a contribuição que nós devemos fazer e o governo tem uma disposição muito grande de, nesse momento, adotar, implantar e fazer com que isso seja, de fato, a diretriz de desenvolvimento do setor. De momento, acho que era essa a contribuição. Obrigado, Medalha. Eu queria aproveitar aqui a presença dos nossos debatedores aqui todos, e eu queria fazer uma pergunta ao Gustavo Gardini. Pesquisas internacionais e nacionais, dependendo da metodologia, elas costumam variar um pouco metodologicamente, mas elas apontam o custo logístico sempre como um percentual em relação ao produto interno bruto. Aqui no Brasil, dependendo da metodologia, os apontamentos aí circulam entre 12% e 14% do PIB, aí vai variar um pouquinho de acordo com a forma de coleta dessas informações. Nos Estados Unidos, esse número é em torno de 8% do PIB. Você tem uma ideia do qual é o custo logístico da Alemanha, que você disse que é a bicampeã mundial aí? Não tenho, acho que eu vou ter que ver o Google e consultar o Google para isso. Não tenho. O custo logístico também, ele, de uma certa forma, ele não é mensurado, vamos dizer, ele é um fator, diria que eu teria que consultar os universitários, mas digo que na Alemanha um dos fatores importantes que se contam para definir investimentos em infraestrutura
são as externalidades. As externalidades têm um peso muito grande, a falta de previsibilidade das pessoas no trânsito, os acidentes causados, as externalidades todas positivas do meio ambiente, isso é um fator preponderante também para justificar investimentos, mesmo que são inviáveis do ponto de vista de um CAPEX, OPEX e receita. Obrigado. Eu queria pegar um gancho na tua pergunta e levantar aqui, aproveitando a presença do Medalha, se o Plano Nacional de Logística trabalha com alguma meta para a redução de custo logístico nacional, aproveitando todo esse incentivo que se quer dar à integração, tanto de modais quanto de operações. Bem, não posso dizer que nós temos um determinado índice já projetado. O que é possível, na plataforma que nós desenvolvemos, é fazer simulações que nos permitam, exemplificativamente, resolver algumas questões que estão postas. Nós sabemos que os usuários, por exemplo, de carga de granéis agrícolas do Centro-Oeste, que hoje é o maior produtor de grãos, há uma reclamação permanente de que nós perdemos determinados mercados porque o custo de logística de levar, por exemplo, grão de milho do Centro-Oeste até uma região consumidora na Ásia, por exemplo, é altamente afetado pelos custos de transporte terrestre até o porto mais próximo, ou o porto mais conveniente, inclusive os custos de operação portuária para poder embarcar essa carga. O que nós simulamos em várias situações é que nós temos, sim, alternativas que possam colocar este produto, especificamente, em excelentes condições de competitividade internacional, na medida em que nós tenhamos, só para ilustrar, algumas alternativas funcionando. Ferrovia Norte-Sul é um eixo importantíssimo nessa solução. Ferrogrão é uma alternativa interessantíssima. BR-163 duplicada é outra alternativa interessantíssima. A visão do transporte intermodal, pequeno trecho de caminhão levando a ferrovia, da ferrovia na região centro-oeste, indo para o porto de Miritituba, que é um porto fluvial, indo até Belém, e a partir daí, por exemplo, estou dando um exemplo apenas, o transporte internacional. Existem alternativas que nos colocam novamente no mercado ativo para esse tipo de grão. Então, essas simulações a nossa plataforma perfeitamente permite. Permite também fazer comparativos com outras alternativas que venham a existir. Por exemplo, a ativação de algum importante porto do Nordeste, uma duplicação de linha que favoreça algum ou mais de um dos portos do Sudeste, né? Resolvendo o problema de estrangulamento na Baixada ou dando uma condição melhor para o porto de Paranaguá. Todas essas simulações são absolutamente possíveis dentro da plataforma que nós idealizamos. Chan, aproveitando aqui, na sua fala, você falou muito sobre a questão de indicadores de performance, e eu queria que você comentasse um pouquinho uma questão que está intrínseca à ampliação, né? Pegando um gancho aqui, da questão levantada também pelo Gustavo. O Gustavo falou que um dos pontos fortes do planejamento alemão era a competição, era maximizar a competição, tanto intramodal como intermodais. E você citou muito a questão de ampliar essa participação, trazendo o conceito, retomando o conceito de short lines. E eu queria que você comentasse um pouquinho a tua opinião sobre uma questão que eu acho que é uma grande barreira à entrada de operadores logísticos no setor ferroviário, que é a questão da garantia de capacidade, não só a regulação do direito de passagem, mas o que envolve também a disponibilidade de capacidade no médio e longo prazo, para que isso estimule os operadores logísticos. Essa é uma questão essencial, né? Quando a gente pensa no crescimento do uso da ferrovia, principalmente voltado para a exportação ou mesmo para a chegada da produção para os centros consumidores, né? Então, foi muito bem comentado aqui pelo Dr. Medalha,
sobre a produção no Centro-Oeste, o grande consumo no Brasil ainda é a região Sul e Sudeste, em termos de consumo. E a mesma coisa quando a gente fala na exportação. É lógico, e lá na Europa, eles atingiram, existe um grau de maturidade muito diferente e que a gente não pode deixar de se esquecer. Agora esse tema ficou, eu digo que não abandonado, mas está um pouquinho colocado na memória e depois volta, que é a questão da concessão horizontal. O modelo europeu é um modelo de concessão horizontal, onde o governo alemão é o responsável pela infraestrutura do sistema e ele assume os compromissos, que é um projeto de Estado e não de governo, para cumprir as condições mínimas necessárias e também desenvolver os investimentos necessários para atender o crescimento. Então, isso se resolve de uma maneira muito mais efetiva dentro do modelo horizontal. Qual é o problema que tem na concessão vertical em relação a isso? Claro, a primeira questão que se abre são interesses comerciais, porque, no fundo, vai ter um concorrente. Não adianta pensar o contrário, a gente tem que ter sempre um certo realismo naquilo que está fazendo. A operadora da Norte-Sul vai captar uma carga que ele pode estar concorrendo com a própria Rumo, que é quem está hoje fazendo a operação em parte do Centro-Oeste. Isso é salutar? Isso é salutar. Agora, você tem que ter muito bem estabelecido um marco regulatório que faça com que as condições elas sejam bem distribuídas. O que eu chamo de bem distribuída? É de que seja colocado de maneira muito clara nos contratos de concessão, e essa é a oportunidade de fazer isso também, doutor Valério, é de como estabelecer o crescimento da malha. Então, por exemplo, é claro que quando a gente fala que a Rumo pensa em trazer 75 milhões de toneladas em 10 anos, a Norte-Sul vai trazer mais 30 milhões de toneladas em 10 anos. Nós estamos falando de 105 milhões de toneladas, fora o restante. A VLI construiu um terminal enorme em Santos, mas gastou 3 bilhões, não é para transportar o que está transportando hoje. Então, nós começamos a ver que esse volume, aí a sua pergunta foi muito boa, a capacidade da serra não é suficiente. Claro que não. Nós vamos chegar num limite que a sinalização não dá, e vamos ter que achar a solução. Agora, essa solução tem que estar muito bem definida, que o investimento, ele acaba tendo que ser das partes interessadas. Não vai caber num único assumir todo esse compromisso e vender direito de passagem, porque isso quem consegue fazer bem é o governo na horizontal. Agora, quando a gente está tratando de uma concessão, que é o que temos adotado, na vertical, e onde nós já temos concessionários que chegam nos principais portos, então tem que ter essa regra muito clara. Agora, o segundo ponto, que é fundamental, e aí eu gosto de citar muito, porque é pouco discutido, é a questão do tempo de uso de ocupação da faixa no direito de passagem. Então, quando a gente coloca, por exemplo, um trem da Ferrovia Norte-Sul, que ele vai ser um trem de, 7 mil toneladas, que ele vai entrando na malha lá da Rumo, que opera um trem de 8 mil toneladas, tudo bem. Você está tendo coisas compatíveis. Agora, o que a gente tem que estar bem organizado é que eu não posso pensar em colocar o trem, vamos lá, o trem lá do Ladojan, de 1.500 toneladas, descendo a mesma Serra de Santos a 20 km por hora e ocupando 6 horas da faixa. Então, isso tem que ser compatibilizado. Tem solução? Claro que tem. O trem menor para num pátio de composição e coloca na ferrovia grande e desce um trem grande. Existe solução, mas tem que ser muito bem pensada quando a gente fala em direito de passagem, onde os trens têm que ser operacionalmente compatíveis. E uma coisa que a gente tem que insistir, bater nisso, é que muito tem se falado em direito de passagem, 5 trens por dia, 5 milhões de toneladas por dia, não se fala o tempo. O ponto crítico é o tempo que o trem da empresa terceira vai estar ocupando a faixa da empresa que é detentora daquela faixa. Então, eu acho que essas questões são muito importantes de ser discutida no antes, e o momento é agora. Pergunta excepcional. Secretário, me permite só um adendo. Continuo ainda sem saber do Google qual que é o custo logístico da Alemanha, mas eu tenho um fator comparativo. Nós fizemos, em 2012,
uma análise da eficiência do Porto de Santos e comparamos a 7 outros portos e terminais mundiais. E, na época, em 2011, 2012, um container que chegava com um navio de containers em Santos, ele demorava somente dentro, com os processos internos, até colocar num trem ou num caminhão, para ser despachado até Campinas, somente dentro do porto ele demorava por volta de uma média de 17 dias. Tá? Hoje, já se foi feito um trabalho imenso da Codesp, dos governos, hoje já está em 10 dias. Aí, comparativamente, falando de custo, custo Brasil e custo Alemanha, no Porto de Hamburgo, um container chegando da China, quando ele chega, ele é colocado num trem, vamos dizer, da DB ou de um outro, ele atravessa do norte da Alemanha ao sul, a Bavária, Oktoberfest, 900 quilômetros, e dali ele é colocado num caminhão e vai até um destino final, próximo a Munique, em 24 horas. Mas não para aí. Esse container, quando ele entrega, quando ele é desovado ali, ele está vazio, eles mandam um sinal e falam, temos um container vazio na região ao entorno de Munique. Em 1 hora, acha-se um destino para esse container, ele é estufado, ele regressa para Hamburgo, em todo esse giro, 1.800 quilômetros, com o mesmo container. Então, você dá em 50 horas, e fora isso, você eliminou 2 idas, 2 pernas de container vazio tendo que se movimentar. Ok, obrigado. Nós vamos encerrar aqui o nosso ciclo de debates. Eu vou pedir rapidamente para a inclusão da apresentação do Ferroanel, rapidamente tendo um pedido do Pedro aí, e aproveitando a presença do Medalha, que é o grande parceiro, só para dar uma passagem, tem um... Está aqui. Então, só rapidamente, um pouquinho da matriz modal de São Paulo, a gente percebe que as rodovias ocupam aí 84% da nossa matriz em tonelada quilômetro útil, com uma participação de 11% de ferrovias. Essa é a situação da malha ferroviária de carga que chega a São Paulo, e a gente observa aqui a interferência que se tem das linhas de carga, em verde as linhas compartilhadas entre passageiros e cargas, e em azul as linhas de passageiro. Então, a gente observa que são exclusivas para a passagem de passageiros. Hoje, a carga que pretende cruzar São Paulo, ela passa pela Estação da Luz e segue no sentido interior pela antigo ramal da Santos Jundiaí. Qual é a ideia do Ferroanel? É se construir um novo ramal ferroviário ligando Manoel Feio e Itaquaquecetuba até Perus, permitindo um novo caminho para a carga que pretende cruzar a região metropolitana nos 2 sentidos, tanto a carga que vem ou vai para a Baixada Santista pela Cremalheira, quanto aquela que chega do Rio de Janeiro e Minas Gerais, ou a que vem do interior de São Paulo, de Campinas. Os principais benefícios é segregar o transporte ferroviário e passageiros. Hoje esse conflito é muito grande. Com a precedência do passageiro sobre a carga, os trens passam apenas durante o período noturno e algumas raras janelas durante o dia. O potencial do projeto tem um potencial de retirar 7.300 caminhões por dia das rodovias. Isso gera também uma melhora da qualidade do transporte coletivo de passageiros, uma vez que as estações poderão ser melhor adaptadas ao transporte de passageiro, otimiza-se as operações de coleta e distribuição de produtos dentro da região metropolitana e certamente gera um ganho para o custo logístico de transporte de carga em São Paulo. Essa é uma parceria do Governo do Estado e do Governo Federal. Ela começa em setembro de 2011, junto com a concessionária MRS, que fez um projeto básico do Ferroanel aproveitando o traçado do Rodoanel Norte. Em março de 2013, logo após a fundação da EPL, a EPL faz uma solicitação de que se compatibilizasse as obras do Rodoanel Norte com o Ferroanel. A partir daí, o Ministério dos Transportes fez um convênio com o Estado para a sinergia, com um aporte de 332 milhões na obra do Rodoanel, para que se garantisse essa sinergia. A DERSA e a EPL firmaram um termo de cooperação para que a DERSA fizesse o licenciamento ambiental e o projeto de engenharia, aproveitando já
todo o acervo e o portfólio desenvolvido do Rodoanel. Esse programa avançou e nós tivemos já a entrega do EIA-RIMA ao Conselho Estadual do Meio Ambiente e já realizamos as audiências públicas todas do empreendimento, né? Já tivemos em Itaquá, Arujá, Guarulhos e São Paulo. A sinergia entre o Ferroanel Norte e o Rodoanel, esse gráfico é interessante da gente observar. O Rodoanel Norte ele tem 44 km, a rodovia tem 44 km e o Ferroanel 53. O Ferroanel tem 12 quilômetros em obras de arte, 17 em túneis, 23,5 em terraplenagem ao longo desses 53. O Rodoanel tem 9,2 em obras de arte, 5,9 em túneis, 29,2 em terraplenagem, sendo que nesses 29,2 quilômetros, 17 são paralelos. O traçado é contíguo, Rodoanel e Ferroanel. E a própria obra do Rodoanel entregará 8,2 quilômetros prontos ao final de platôs para a implantação do Ferroanel. Então, embutido dentro do custo da rodovia. A rodovia já entrega o platô pronto para a implantação dos trilhos. Uma outra questão interessante são os prolongamentos de obras de arte que o Rodoanel já prevê. A gente observa aqui nesse gráfico que as pontes do Rodoanel, os viadutos que passam sobre o Rodoanel, já têm o vão para as duas faixas, as duas pistas que comportam as faixas de rolamento rodoviário, e um terceiro vão para a passagem da ferrovia. Então, as pontes já são, os viadutos já são construídos com essa previsão. Os platôs estarão na lateral da pista externa do Rodoanel, então a metrópole está desse lado, as pistas de rolamento e os platôs localizados na pista externa. Nem sempre alinhados, dada a questão de incompatibilidade de rampas entre a ferrovia de carga e a ferrovia e a rodovia. Esse aqui é o traçado, depois eu posso deixar, Pedro, rodando, porque aí tem aqui já o traçado de todo o projeto do Ferroanel e como ele aparece contigo, a gente começa a perceber, ele começa em Perus e a partir daqui ele segue sentido Itaquaquecetuba, a gente percebe que bastante alinhado ao Rodoanel. A gente vê aqui as duas faixas de rolamento e bastante alinhado. O que no traçado a gente vê em vermelho é túnel e o que a gente vê em amarelo, obra de arte. A parte em terraplenagem está branco. A gente observa aqui no trecho da Serra da Cantareira, por exemplo, muito pouco trecho em terraplenagem e muita obra de arte, muito túnel para poder compatibilizar a ferrovia e a rodovia. Depois eu posso deixar o filme rodando, eu vou tentar passar aqui um pouquinho, e aí depois a gente pode deixar isso passando para o pessoal conhecer melhor. Os próximos passos é a entrega do projeto com CAPEX e a licença prévia. Isso está previsto para setembro, infelizmente, por questões orçamentárias, aí nós tivemos uma suspensão, entendemos que isso não deve demorar, né, Medalha? Ou seja, a gente possa retomar o projeto, mas a ideia é podermos ter tanto o projeto de engenharia já, com um orçamento bastante preciso do investimento em setembro, e a licença prévia, quer dizer, nos próximos meses, e a licença prévia, se não no final desse ano, no começo do próximo ano. Era só para dar uma ilustrada rápida aí da questão do Ferroanel. Posso fazer um comentário? Claro. Eu comecei falando que nós todos fazemos diagnósticos e os diagnósticos são extremamente negativos e se nós não projetarmos uma mudança significativa de atitude, os diagnósticos futuros também seriam negativos. A mensagem que eu queria deixar aqui, Laura, é o seguinte: nós não estamos condenados a esse futuro tão negativo. E nós temos alguns bons exemplos a seguir, não só exemplos internacionais, mas a gente tem uma excelente prática aqui no caso do Ferroanel, que diz respeito a uma cooperação entre governo federal e governo estadual, utilizando as capacidades de articulação e capacidade técnica de cada um desses entes de governo, e uma sinergia que traz uma economia de implantação do projeto extraordinária, louvável, e que passa da casa do bilhão, e que eu acho que nós devemos nos apegar neste tipo de exemplo, porque eles são bastante alvissareiros no sentido de que nós temos, sim, capacidade técnica, capacidade de planejamento. Já fizemos isso,
talvez melhor até lá no passado. Nós precisamos retomar, e através de articulações desse tipo, e acho que o Estado de São Paulo, em especial, é um parceiro preferencial, porque, assim como em outros setores da economia, São Paulo, evidentemente, pode nos dar o caminho e os bons exemplos a serem seguidos. Acho que a gente tem, no Ferroanel, um exemplo excepcional, e acho que algumas das discussões que foram postas aqui, que são absolutamente necessárias que venham para a mesa, elas começarão aqui também em São Paulo, por exemplo, na discussão do trem intercidades, em que nós teremos que botar a mão em determinados dogmas, os quais nós até aqui não fomos capazes de mexer. Utilização, compartilhamento da linha, da faixa de domínio, a solução para passar trem de carga, trem de passageiro, trem regional com movimento metropolitano, essas questões todas, conversando com quem tem experiência europeia, parece que nós estamos na idade da pedra. Porque imaginem o tamanho do desafio que é num país europeu, onde a densidade da maioria das regiões é talvez comparável com a de São Paulo. Então, não existem espaços para se projetar essas estruturas. A Europa, evidente, tem uma experiência centenária, mas imaginem o desafio que eles já venceram comparado ao que nós temos, que não é pequeno, mas pelo menos nós não temos a densidade tão presente em todo o território que eles têm, e eles já venceram todas essas discussões de trem de baixa capacidade, de alta capacidade, de carga de passageiro, trem de alta velocidade, compartilhando faixa de domínio, e ainda operadores de outros países interligados em todo um sistema. Então, o tamanho do desafio nosso é muito grande, mas nós temos bons exemplos a seguir, nós não estamos condenados a ficar no marasmo que até então nós nos encontrávamos. É isso. Bom, obrigado ao Jampejo, ao Gardini, ao Medalha, e obrigado a todos vocês. Desculpem pela extensão do tempo. Boa tarde.